Olá, pessoal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Aqueles que estão cumprindo a medida de isolamento social, fiquem em casa. Aqueles que não podem, que tomem as devidas precauções para a gente poder, né, diminuir cada vez mais aí a forma de alcance desse vírus. Eu fiz essa videoaula, nós vamos trabalhar um conteúdo do segundo bimestre em Sociologia, e para facilitar para vocês, eu resolvi então montar essa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida no final da videoaula, deixe o seu comentário lá no Google Classroom, que assim que possível eu vou responder vocês, tá bom? Essa parte introdutória eu deixei o conteúdo em si, que nós vamos ver, democracia versus autoritarismo. Na aula de hoje a gente vai trabalhar a questão da democracia. Formas de governo. O que seriam essas formas de governo? República, monarquia, anarquia, questão de liberalismo e socialismo. São conteúdos que vão fazer parte da disciplina de sociologia do segundo bimestre. Se a gente for olhar, a gente vai trabalhar a parte de sociologia política, tá? Porque nós vamos entender algumas questões que envolvem a questão política de uma determinada sociedade ou de um país. Então, para quem deseja ir fazer algum curso voltado no direito ou prestar algum concurso na parte militar, enfim, vocês vão ter que ter esses conteúdos aí em mente de forma bem clara, que vai ajudar vocês também, bom? Aqui está o objetivo da nossa aula. Eu peço que vocês façam as anotações no caderno para facilitar, porque quando eu retornar às nossas aulas, eu já vou ter dado esse conteúdo. Então, é bom para vocês anotarem aí. O objetivo da nossa aula, a gente vai compreender o conceito de democracia, aonde que surge essa democracia e as formas de democracia existentes, né, no mundo. Bom? Aqui eu trouxe essa imagem primeiro, para mostrar para vocês aí que é uma representação da Ágora na Grécia Antiga. O conceito de democracia que nós herdamos veio da Grécia. É óbvio que nos dias de hoje a democracia ela passou por várias transformações para chegar no sistema do qual nós vivemos. Só que o conceito em si de democracia surge na Grécia Antiga. Então essa pessoa aqui nesse palanque discursando para as demais, mostra o que é esse papel da democracia. Eles levavam as suas ideias, os seus questionamentos, mudanças que eles queriam aceitar ou queriam que fossem colocadas em práticas, e eles debatiam. No final de um longo período de debate, eles chegavam em uma conclusão final. Portanto, a gente pode dizer que na Grécia Antiga, a forma de governo democrático era a democracia direta. O que significa isso? Os cidadãos se reuniam, aí a gente vai discutir o conceito de cidadão da Grécia Antiga, próximo slide. Eles se reuniam e levavam os questionamentos. Então, era uma forma de democracia direta. Não é que tinha uma pessoa para me representar ou representar os cidadãos de um país, mas eles se reuniam, debatiam e chegavam a conclusões e colocavam elas em prática. Aqui tem um mapa, tá, da região ali do continente europeu, onde estão localizados alguns países, e nós vamos nos ater ao debate nessa cidade em específico aqui, que é a cidade de Atenas. A cidade de Atenas é onde que surge essa questão de democracia. Lembrando que Esparta é uma forma de governo oligárquica, então totalmente diferente de Atenas. Portanto, Atenas é uma representação do governo democrático do qual nós vamos trabalhar aqui. Surgimento, Grécia Antiga. O que significa essa palavra democracia? Demo significa povo, kratos, governo, governo do povo. Mas aí entra naquela questão que eu falei. O que eram esses cidadãos ali do período da Grécia Antiga? Basicamente, se fosse nos dias de hoje, a maioria da população brasileira não se encaixaria no conceito de cidadão da Grécia Antiga. Por quê? Primeiro, você tinha que ser homem, nascido na cidade de Atenas, né, cidade de Atenas, filho de mãe e pai ateniense, livre,
significa que você não poderia ter nenhuma dívida com uma outra pessoa, ou muito menos ser escravo, e você deveria possuir terras. Portanto, lá naquela imagem da Ágora, mostra para vocês como que era, então, essa reunião daquelas pessoas para discutir questões emergenciais na cidade de Atenas. Bom, então, o conceito de cidadão, naquele período da Grécia Antiga, era dessa forma. Então a gente pode anular, falar que então a democracia da Grécia não foi importante para nós? Foi sim, porque de lá para cá, até os dias de hoje, esse conceito de democracia e quem eram as pessoas que poderiam fazer parte dela mudaram no decorrer do tempo. Aqui, a gente pode perceber que a democracia, ela, ao longo do período histórico da sociedade, ela passou por mudanças. Nós temos a democracia moderna e a democracia contemporânea. Contemporânea significa a nossa momento histórico que nós vivemos. Então, todas as etapas de democracia, elas foram passando por mudanças até chegar na democracia contemporânea, que é a que nós vivemos. Trouxe duas imagens para representar para vocês o que seria essa democracia moderna e contemporânea. A moderna surge aqui em meados da Revolução Francesa, quando eles pedem questão de liberdade, igualdade, fraternidade. E a contemporânea é quando nós temos consolidado em uma Constituição da República Federativa do Brasil normas, direitos e deveres que os cidadãos brasileiros devem ter. E aqui nessa Constituição brasileira, nós temos agora uma abrangência, não é somente homens, né, que vão fazer parte dessa democracia. As mulheres vão entrar nessa democracia e elas também vão fazer parte disso aí. Além da questão de classe social que não vai ser levada em consideração, bom? Aqui eu estou falando conceito de democracia, eu não estou falando assim, questão de equidade, onde todas as pessoas devem ter as mesmas circunstâncias do que as demais. Não, estou falando de conceito de democracia. Todos nós estamos inseridos em um governo democrático. Bom, então já percebam que é diferente. Aqui eu trouxe uma comparação. Essa parte aqui, ó, vou marcar aqui para vocês. Essa parte aqui. Essa parte aqui é a parte da democracia moderna. Traz a Revolução Francesa como uma representante dessa mudança de democracia que surgiu na Grécia. A democracia moderna, com a Revolução Francesa, ela vai trabalhar as ideias dos poderes que nós temos hoje, que é o executivo, o judiciário e legislativo, que trabalham em consonância, em harmonia, e nenhum é superior ao outro. E outra coisa, começa agora a abranger outros grupos sociais que antes, na democracia, né, da Grécia Antiga, não fariam parte. Bom, aqui nós já temos o conceito da democracia contemporânea, que é o nosso regime atual. A gente tem o quê? Uma abrangência bem maior, e não julga a questão de sexo, não julga a questão de classe social, não julga a questão de várias questões que antes, se a pessoa possuísse elas não se encaixariam no conceito de democracia, eles não seriam cidadãos, eles não poderiam participar da democracia ativa. Deixa eu só apagar aqui, nós vamos continuar. Ok. Aqui nós temos, pessoal, algumas divisões desse tipo de democracia. Porque quando a gente fala democracia, as pessoas entendem, é somente uma coisa em específico. Democracia é isso e pronto. Não. Existem algumas características que vão fazer parte desse conceito de democracia. Olha só, nós temos a democracia direta, que é o modelo da Grécia Antiga, do qual eu falei para vocês que nós herdamos. Nós temos aqui, são cidadãos participantes das decisões governamentais. Eles se reúnem, né, no caso ali, eles se reuniam na Ágora, levavam as informações do qual eles queriam debater
e no final, quando chegasse a maioria, votasse uma determinada solução, essa que seria colocada em prática. Temos a democracia indireta, tá? Aqui, o Brasil ele faz parte, na teoria, dessa democracia indireta, a democracia representativa. Vamos supor, de 4 em 4 anos, nós escolhemos os representantes, no caso do poder executivo, no caso da figura do presidente, que vai nos representar mediante o país. Tá? Então, essa é a democracia representativa. Nós escolhemos o presidente e esse presidente vai nos representar. Significa que nós colocamos na figura de um representante uma pessoa para tomar as decisões e essa pessoa pressupõe que ela vai representar todo o grupo de pessoas que o elegeram. Tá bom? Então, democracia representativa. Percebam-se que é diferente da democracia direta na Grécia Antiga. Lá eles não tinham uma pessoa para falar por eles. Eles simplesmente, se encaixassem no conceito de cidadão, eles iam lá, deixavam seus questionamentos, deixavam suas propostas e aquela que ganhasse era colocada em prática. E nós temos a democracia semidireta, que ela é uma mistura. Ela junta a democracia indireta, tá? E por isso que ela chama semidireta, direta com indireta. Significa que ela juntou as duas, a direta aqui e a indireta. Essa aqui, pessoal, é o que o sistema brasileiro coloca em prática. Por quê? Nós, cidadãos, escolhemos os nossos representantes e se nós tivermos algum questionamento ou alguma forma de querer um impeachment, nós podemos pressionar as pessoas que estão lá nos representando. Aí, quando a gente faz esse pressionamento, a gente entra na questão da democracia direta. Então, quando nós pressionamos, essas pessoas vão levar esses questionamentos e podem fazer um processo de impeachment ou podem mudar alguma lei. Professora, mas como que a gente faz, então, esse pressionamento? A gente tem através de plebiscitos, o Brasil tem plebiscitos. O que é isso? Você faz uma consulta com a população. Vamos supor, nós queremos mudar, nós tivemos no Brasil a questão do armamento, né, o regime armamentista no Brasil. Fizeram uma consulta popular, antes no Brasil era permitido você possuir arma, aí chegou, acho que foi na década de 80 por aí, se eu não me engano, ou antes disso, 70 e poucos, as pessoas, elas fizeram um plebiscito. O que é isso? Consultaram grande parte da população brasileira e a população brasileira votou que era preciso retirar esse armamento, que as pessoas não poderiam ficar andando armadas. Através de quê? Plebiscitos. Uma outra forma de fazer um plebiscito é quando você quer aprovar ou uma lei ou você quer fazer um levantamento de dados para ver como que está a popularidade de um determinado representante. É também uma forma aí de plebiscito usada. Uma outra forma da democracia semidireta é o referendo. Você faz uma consulta de uma lei pública já criada. Se você quer tirar ela ou não. Ou se você quer fazer alguma mudança nela ou não. Então, pessoal, aqui tem algumas características do que pode ser o conceito de democracia. Não se esqueçam, democracia ela é dividida em várias partes, direta, indireta e semidireta, bom? E aí nós temos também alguns sistemas políticos que incorporam a democracia, como, por exemplo, presidencialista, que é o caso do Brasil, é um sistema político democrático e é usado o presidencialismo. A gente tem o presidente como representante aí, tanto do chefe de Estado como chefe de governo. Nós temos também a monarquia parlamentarista, um exemplo, Inglaterra. A Inglaterra utiliza esse sistema político da democracia. O quê? Parlamentarista ou constitucional. Tá?
Por exemplo, o monarca, no caso a figura do rei, no caso lá a rainha, ela é representante do Estado. O que é isso, professor? Representante do Estado. O país, ela representa o país. Ela pode ser por eleição ou por hereditariedade. Bom, no caso dela aí, hereditariedade. O chefe de governo, e quem é o chefe de governo no caso é o primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro, então, ele faz essa figura do chefe de governo. O chefe de governo. Professor, como que é escolhido, então, esse primeiro-ministro? O primeiro-ministro é escolhido dentro daqueles senadores, enfim, né, que fazem parte, que foram eleitos pela população. E aí, lá eles escolhem uma pessoa que pode representar eles por um tempo. Qual tempo? Até quando ele atender as necessidades do partido, ou atender as necessidades do país. Bom, então aqui a gente trabalhou a questão da democracia, as formas de democracia existente, aonde que surge esse conceito de democracia. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, vou reforçar de novo, deixem lá no Google Classroom. E na minha próxima aula eu vou passar uma atividade referendo ao quê? A essa aula que eu passei para vocês, bom? Então, até mais, fiquem bem, se cuidem e até as próximas aulas, pessoal.